Abre as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Amém? Vou estar efetuando a leitura. Versículos 6 e 7. Ok? Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e escorpiões para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casas rebeldes. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Amém? Essa palavra está escrita no livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel se encontra nas Antigas Escrituras, no Velho Testamento, mas que nos explica muito o que tem acontecido hoje em dia através dessas palavras, né? A maldade, o inimigo, o que tem acontecido nas famílias. A nossa sociedade, ela tem mudado os valores diante do que aprendemos, diante do que vivemos, né? Muitas das coisas que vemos hoje em dia têm ido contra a família, né? Contra a construção da família, assim como Deus nos criou para fazer. Então, há divisões entre nações, entre povos, entre próprios familiares, né? Jesus, ele já dizia que uma nação que se divide, um reino que se divide, ele não pode existir. Então, enquanto nós não nos unirmos para lutarmos pelos princípios bíblicos a qual a nossa sociedade, não só a nossa sociedade, mas a humanidade vive, os próprios princípios bíblicos em relação à sua Constituição, né? Tudo aquilo que se envolve em leis, em certo e errado, são fundamentadas na própria palavra, na própria Bíblia. São ordens de Deus direta aos homens, e nós cumprimos essas ordens há milhares de anos, né? E hoje a sociedade em si tem se corrompido, gritado pelo próprio erro, para poder andar no erro, assim como Israel, quando sobreveio a ira de Deus sobre Israel, assim como o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, eles falam muito sobre a ira de Deus sobre Israel, e quando Deus ele veio a derramar sua ira sobre o teu povo, não para dizimar o povo, mas para que possamos encontrar a Deus, para que possamos reencontrar o caminho, né? O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vai me dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então o Senhor Jesus está aí às portas. Estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos aí às portas do fim da malignidade, a grande batalha contra o próprio mal, onde a humanidade vai viver aí o divisor de águas. E agora é o momento de todos aqueles que são escolhidos de Deus, não só os chamados, como os escolhidos também, se levantarem e começarem a fazer a obra de Deus, né? Vamos voltar às nossas raízes, vamos voltar às nossas vidas a quem realmente é devido entregar, que é o próprio Jesus Cristo. Deus, ele entregou a vida do seu Filho, ele enviou o seu Filho, ele se fez carne para passar pelas mesmas tribulações, para passar pelas mesmas dificuldades que passamos, e ele diz para nós: ei, sede fortes e corajosos, porque eu venci o mundo. O Senhor, ele também se fez carne e ele venceu, né? O único homem perfeito, a qual entregou o seu sangue, a qual entregou a sua vida naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia,
Nós servimos a um Deus vivo e Ele hoje está a bater a tua porta para que você possa abrir. O Senhor, Ele não vai arrombar a sua porta, Ele te pede para entrar. Ele só vai agir na sua vida se você permitir. Assim muitos dizem: mas será que Deus existe mesmo com tanto mal, com tanta guerra, com tanta maldade no mundo? Sim, porque a escolha no final das contas é sua. A sua é a escolha de abrir a porta ou não. Aqueles que não querem que Deus haja, Deus ele não arromba a porta, como diz em Apocalipse 3:20. Voltando agora ao livro de Ezequiel, no capítulo 14, versículo 21, nos diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Ou seja, nós já estamos no 4º cavaleiro do Apocalíptico, a peste está solta no mundo. Temos vivido isso e não podemos negar o que temos visto. Só aqueles que fecham os olhos e não creem na palavra do Senhor não têm visto o que tem acontecido diante dos seus próprios olhos, né? Ou seja, a espada, a guerra, né? A fome, tanta fome que o pessoal morrendo de fome aí no mundo, falta de comida, escassez, na verdade, né? As bestas feras, essas experiências genéticas a qual o homem tem feito a tentar procurar o genoma perfeito, o organismo perfeito, né? Isso é uma besta fera, na verdade, que tem sido criada pelas mãos humanas aí no mundo. E agora as pestes, a qual Deus ele já tem liberado, pestes, né? O corona e outras pestes aí no mundo, né? Que temos visto, temos vivido. Agora estamos diante dessa pandemia aí, dessa rubéola, né? E o homem ele não quer enxergar o que Deus tem feito diante dessas coisas. Olha essas imagens. Livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, vai nos dizer o seguinte: depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas das mãos, clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Diante disso, olha essa grande multidão, né? A palavra nos diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, mas todos serão salvos, né? É aquela velha história. Então, no versículo 13 do mesmo livro de Apocalipse, do mesmo capítulo 7, vai nos dizer o seguinte: um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? 14. Respondi-lhes: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, pela graça de Jesus Cristo, todos serão salvos. Mas aqueles que serão ricos no reino do céu são aqueles que estão fazendo as obras. São aqueles que são os chamados de Deus. Por isso que a palavra nos diz para juntar riquezas no céu. Porque assim como há hierarquias aqui neste mundo, também haverá hierarquia lá no reino superior. Então muitos que são autoridades nessa terra serão servos do Senhor quando passarmos dessa para uma melhor. A palavra me diz no livro de Mateus, capítulo 6, o seguinte, versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde o ladrão escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E no mesmo livro de Mateus, capítulo 20, versículo 16, vai me dizer o seguinte:
Assim, os últimos serão os primeiros